Aqui nós temos uma tabela, né, a apresentação de uma tabela que apresenta valores da variável dependente chamada Umidex. É um caso real, é um caso prático de como utilizar funções. Esse índice Umidex, ele é uma variável que depende da sensação da temperatura real e da umidade relativa do ar. Então significa o seguinte, ó, se a temperatura real for de 30 graus e a umidade relativa do ar for de 60 graus, se for de 60%, então a sensação térmica não é necessariamente 30 graus, tá bom? Apesar da temperatura real ser 60 graus. Vamos ver alguns valores desses na tabela, tá? Analisando aqui na tabela. Então, é o seguinte, o nome da variável é i, tá bom? E a função ficou f de th. Percebam que o t está no lugar do x e o h no lugar do y. Significa que, ó, nessa coluna nós temos valores para x, o que seriam valores para x, e nessa linha, o que seriam os valores de y. Legal? Mas é só uma analogia entre os eixos x e y, que é o que nós mais conhecemos. No caso, o nome aqui dos eixos são t e h. Então é o seguinte, ó, todos os valores que estão aqui são valores da função Umidex. Esses valores que estão aqui no interior dessa tabela. Por exemplo, se nós tivermos então marcado lá no termômetro 28 graus e num aparelho que mede a umidade do ar 55%, significa que a sensação térmica não é de 28 graus, mas de 34 graus. Tá bom? Então é normal ver isso nos jornais, eles dizerem que a sensação térmica ou é maior ou é menor do que o que se tem na realidade, né? Bom, essa é apenas uma função. Aqui, uma explicação, né, dos eixos, né? Então, ó, o eixo x está na vertical e o eixo y na horizontal. É um caso, é nesse caso que isso aconteceu, tá bom? E se eu quisesse fazer uma analogia com esse x e y. Então, para cada TH há um único, para cada par ordenado TH há um único valor Z associado, há um único valor I associado. Neste caso, no caso anterior da função Umidex, nós não tínhamos acesso à lei geral da função, à regra que gerava aqueles valores no interior da tabela. Neste caso, né, no caso desse exemplo, nós temos acesso a essa informação. Bom, a lei de formação da função é essa aqui. É essa expressão, x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Neste caso, o eixo x está representado na horizontal e o eixo y na vertical. Todos os valores aqui dentro, aqui ó, no interior dessa tabela, são valores da função, certo? Para que servem essas tabelas então? Bom, para nós sabermos, expandir o conhecimento de que funções podem ser de duas variáveis também podem ser representadas em tabela, porque nós já vimos isso em cálculo 1, que funções podem ser representadas de maneira verbal, falando, por exemplo, elevar o número ao quadrado. Essa é uma expressão verbal para a função x ao quadrado. Escrever a forma algébrica, por exemplo, x ao quadrado. Escrever através de tabela, representar através de tabela, né, x ao quadrado, alguns valores de x e quais seriam os valores correspondentes a y. E também representar tudo isso graficamente. Então, pelo menos aí 4 maneiras de se representar a função. No caso de funções de duas variáveis, isso também é possível, como nós podemos ver, né, aqui. Para que mais serve essa tabela? Para eu poder analisar qual é o comportamento da função à medida que x assume certos valores, x e y assumem certos valores. Como que nós vamos fazer essa análise? Vamos fixar um valor em x e caminhar sobre o eixo y, caminhar na direção do eixo y. Por exemplo, né? Vamos fixar o valor 0,3 para x e caminhar na direção de y. A direção de y é essa aqui, certo? Estou indo na direção de y. No sentido de tender a zero pelo lado direito.
Ó, eu estou caminhando na direção de y, mas eu estou tendendo a zero em y pelo lado direito de y. Bom, se eu fixar o 3 e caminhar na direção do y, qual é o comportamento da função? Qual é o comportamento dos valores da função? Bom, ela começa com valores aqui, ó, 0,26, 0,36, bom, aumentou. De 0,36 para 0,5, aumentou mais. De 0,5 para 0,69, de 0,69 para 0,9 e até 1. Então, significa que a função, à medida que o y tende a zero pelo lado direito, e você fixou a variável, o x como 0,3, a função tende a 1. O valor da função tende a 1. Beleza? No interior da tabela são só valores da função. São só valores de z. Mais um exemplo aqui para x. Ó. Fixa o valor 0,4 para x. 0,4 para x. Caminha sobre o eixo y, de y tendendo a zero pela esquerda. Então, o sentido é daqui para lá. Subindo. Então, ó, nós começamos com 0,39, 0,5, 0,64, está subindo, está aumentando. 0,8, 0,9 e 1. Também tende a 1. Tudo bem? Então, eu preciso analisar, fixar um valor para x e caminhar sobre o eixo, na direção do eixo y. Fixar um valor dy, por exemplo, 0 menos 0,4 e caminhar na direção do eixo x. Assim eu posso analisar o comportamento da função. Caminhando agora aqui, ó, nesse sentido, nessa direção, tá legal? Então, primeiro, ó, diferenciar sentido de direção. Direção é uma reta, a direção é a direção de x. Uma reta paralela ao eixo x também tem a mesma direção do eixo x. Agora, o sentido. O sentido é da esquerda para a direita, de menos negativo para zero, de zero para mais infinito, de zero para menos infinito. Tá legal? Tudo isso é sentido. Tá? Então, em que sentido estou caminhando agora? De menos infinito para zero, ou de algum valor aqui negativo para zero. Legal? Então, o x está crescendo. Bom, fixando 0,4 para y e caminhando na direção de x, na direção de zero, como x vai assumindo valores cada vez mais próximos de zero, qual o comportamento da função? A função tende a zero. Ao contrário do que aconteceu na direção em y, à medida que nós caminhamos, na direção de x, a função tende a zero. Legal? Então, os valores começam 0,60, 0,5, 0,36, 0,2, 0,059 e tende a zero. Tá? Por enquanto, fazer essas análises. Mesmo caso anterior, ó, para cada par ordenado xy, um único z associado. Para cada um xy que você escolher, só tem um z associado. Definição de função, certo? A função é toda positiva. Isso é só uma análise. Se você olhar aqui aí dentro dessa caixa vermelha que eu selecionei, você vai ver que a função é toda positiva. Tudo bem. Como analisar isso para o estudo dos limites? Como que isso vai ser útil para nós para estudar limites? Isso será útil para analisar o comportamento da função, para qual valor a função tende. Aqui nós temos uma situação muito parecida, né, com o que nós vimos agora há pouco, só que aqui nós temos, ó, o que difere da tabela anterior é que esses aqui são valores de x e aqui nós temos valor de y. Ó, então, se eu fixar perceba que x pode ser zero desde que y não seja zero. X pode ser zero desde que y não seja zero. Se eles forem zero ao mesmo tempo, dá uma indeterminação. Tá vendo? Como que eu vejo isso na tabela? Ó, quando é 0 com 0
Dá uma indeterminação, ó. Dá zero, dá seno de zero, que é zero, tudo isso dividido por zero, né? Isso é uma indeterminação. E aqui, né? Bom, isso para essa tabela. Bom, fixando o valor x igual a zero, x igual a zero, ser zero sozinho, pode, nesse caso. Caminhamos, fazendo x igual a zero, caminhando na direção de y. O que é possível perceber? Que essa função se aproxima de 1. Percebam que ela se aproxima de 1 não só na direção de y, mas na direção de x também. Aliás, ela caminha para 1 em todas as direções. Qualquer caminho, qualquer direção que você tomar, não só na direção do eixo x ou na direção do eixo y, mas nas diagonais também. A função tende a 1. O que é completamente diferente deste caso. Olhemos para este outro gráfico. Olhamos para esse outro gráfico. Se você fixar o x igual a zero, que é possível, né? Nesse caso, ó, se x for zero sozinho e y for um número diferente de zero, não dá indeterminação, mas se x e y forem zero ao mesmo tempo, dá indeterminação. Agora, ó, fixando o x igual a zero, caminhar na direção do eixo y, nós vamos ver que a função tende a menos 1. Se eu fixar o y igual a zero e caminhar sobre o eixo x, nós vamos ver que a função tende a 1. Ah, não tem nada aqui no meio, né? Por quê? Porque quando dá 0 e 0 para x ao mesmo tempo, isso gera uma indeterminação aqui nessa expressão. Então, os x e y não podem ser zero ao mesmo tempo. Mas já deu para perceber que, olha a diferença dos dois casos. Vamos ver se eu consigo apagar o que está aqui. Olha a diferença nos dois casos, né? Nos dois casos, a grande e principal diferença. Aqui, qualquer caminho que você andar, está indo para próximo de 1. Tá bom? 0,99, 1, 0,999, 1, 0,99. Diferente daqui, olha essa região na proximidade do 00. Aqui, ó, ao passo que nessa célula nós temos menos 1, aqui eu já tenho 0. Aqui nós temos 1 e aqui nós já temos 0. Então, na vizinhança da coordenada 00, o z tem comportamentos totalmente discrepantes, não convergem para um valor só. Tá legal? Bom, analisando isso daí, é possível já concluirmos que o valor do limite de seno de x quadrado mais y quadrado dividido por x mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0, dá 1. Quando x e y tende a 0, 0, dá 1. Olhando na tabela. Claro que isso é possível ser demonstrado utilizando ou fazendo uma analogia com um limite fundamental. Um dos limites fundamentais que nós vimos no cálculo 1. Tá? Ao passo que se aqui eu posso garantir, verificando na tabela, garantir não, né? Estimar, olhando na tabela, que o limite vale 1, aqui eu já consegui garantir que o limite não existe. Tá ok? Provar que ele existe é um pouco mais difícil. Provar que não existe é muito mais fácil. Havendo discordância ali na tabela, eu já posso dizer que esse limite não existe. O gráfico, né, do comportamento dessas funções. Percebam que há uma sintonia entre a função, claro, né, e a sua tabela, sobre a existência do limite. Olhem para esse gráfico. Vamos analisar esse gráfico onde onde nós estamos vendo que o limite tende a 1. Em toda a vizinhança do xy igual a 0, 0, o z está próximo de 1. Está lá nas alturas do 1. Certo? O que é totalmente diferente do que está acontecendo aqui. Então, ó, nas proximidades da coordenada 0, 0, todo mundo é perto de 1. Nas coordenadas de próximos a 0, 0, o z associado varia muito. Há uma discrepância muito grande entre uma célula e outra. Tá bom?
Então, aqui, para 0,2 e menos 2, está dando 0. Para 0 e menos 0,2, está dando menos 1. Então, uma grande discrepância, né? De 0 para menos 1 é uma grande discrepância, é uma grande divergência. Olhando no gráfico, aqui nós estamos visualizando o gráfico, esse eixo aqui, ó, é o eixo Y. E essa altura máxima aqui, ó, é a altura 1. Tá legal? Então, percebam que se você caminha e essa altura mínima aqui também é menos 1. Caminhando na direção do eixo Y, a função está tendendo a menos 1. Caminhando, tá bom? Então é possível isso na tabela também. Olha, isso está totalmente associado à tabela. Caminhando na direção do eixo Y, ó, a função tende a menos 1. Caminhando na direção do x, esse aqui é o eixo x. Caminhando na direção do x, a função tende a 1. Então, para saber o valor que a função tende, eu preciso olhar no eixo z, né? Então, ó, caminhando na direção de x, a função tende a 1. O slide também faz uma explicação sobre isso. É bom que vocês voltem lá para ler os slides sozinhos. A definição precisa de limite. Muito análogo à definição precisa de limite para funções de uma variável só. O que difere aqui? Alguns conceitos novos. Conceito novo do tipo bola aberta. O que é uma bola aberta para um espaço, né? O que é uma bola aberta num espaço? A bola aberta é essa região que está no domínio da função. Olha aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de bola aberta, um exemplo de bola aberta. Então, é um espaço, né, uma região delimitada por um certo raio, uma circunferência de um certo raio. Esse raio é o que nós chamamos de delta. Esse raio é chamado de delta. Então, a definição diz que se você sempre escolher valores dentro dessa bola aberta, cada vez mais próximo do centro AB, e a função sempre, os valores da função estiverem sempre neste intervalo, então o limite existe. Certo? Então, você não pode escolher um valor de xy aqui dentro dessa bola aberta e o valor do z ser um valor totalmente fora de um intervalo ali pré-concebido. Deixa eu tentar fazer uma manipulação aqui. Não dou conta, né? Eu vou tentar sair um pouquinho ali da frente da imagem. Vou ver se eu consigo sair um pouquinho. Porque aqui nós temos uma outra... consegui. Então aqui nós temos, ó, uma outra visualização dessa bola aberta que pertence ao domínio. Bom ressaltar isso. O exemplo dessa bola aberta que pertence ao domínio, todo o valor x, y que você escolher aqui, qualquer par ordenado que você escolher aqui, se isso acontecer, cair sempre no mesmo intervalo aqui de z, ó, então esse limite existe. Claro que eu estou falando isso de maneira bastante grosseira, tá legal? A forma correta para isso está escrita, tá tudo escrito aqui, tá? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Nós vamos dizer, então, ó, então vamos ler essa definição aí. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de A, B. Esse ponto AB é para onde eu quero analisar o comportamento da função. É um ponto, um par ordenado que pertence ao domínio da função. E aí eu quero analisar, ou o limite, né, vai buscar analisar qual que é o comportamento da função à medida que x, y tende a esse AB. Então, nós vamos falar o seguinte, ó, dizemos que o limite de f de x, quando x, y tende a b, é igual a L, se,
para todo epsilon maior que zero. Toda vez que você encontrar um epsilon maior que zero. Quer dizer, toda vez que você determinar um intervalo próximo do limite, existir, ó, se toda vez que você determinar um intervalo para valores próximos do limite. Então, o que você supõe que é o limite? Você está dizendo que o limite é 2. Então, o epsilon é 0,2. Então, de 1,75 até 2,25, né, é esse intervalo que eu estou falando. Ó. Então, qualquer número que você pegar nesse intervalo deve ter um par ordenado bem próximo daquele par ordenado AB. É um pouco confuso, né? Mas vamos tentar retomar aqui. Ó. Então, ó, vamos lá. Dizemos que o limite de f de x, quando xy tende a AB, é igual a L se para todo epsilon maior que zero, tem que riscar tudo isso aqui, né? Ó, se para todo epsilon, se para epsilon maior que zero existir um delta maior que zero correspondente, tal que se x e y pertencem ao domínio, tá? Se x e y está pertencendo ao domínio e D pertencente ao domínio D e raiz quadrada de x menos a quadrado mais y menos b quadrado for menor que delta, pessoal, olha, o que é isso aqui, tá? Apesar de ter raiz quadrada, é bom lembrar que isso significa módulo, a distância, né? Então, significa que se a distância desse par que você escolher, desse par ordenado que você escolher, com relação ao ponto AB for menor que delta, olha só que legal. Se você... Eu não consigo... Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Eu vou voltar do início desse vídeo porque não ficou legal essa porra.
Aqui no caso de demonstração, é só um exemplo de como usar a definição para demonstrar que um limite é aquele valor que você supostamente indicou, né? Então aqui, se você tem aí um indicativo de que o limite é esse, né? Que o limite de x quando x e y tende a b é igual a a, então você pode usar a definição para provar, para demonstrar que o limite é realmente a, neste caso, né? Vale realmente a. Então o que nós vamos fazer para mostrar isso, usando a definição. Então, reescrevi aqui qual que é a definição, né? Quais são os termos da definição, e aqui toda a demonstração, tá? Como é que nós vamos fazer, então? O que se faz, assim, na prática? Por onde você vai começar para responder essa questão, responder essa demonstração? Então, nós vamos começar por essa expressão aqui. Então, ó, dessa expressão f de x menos L, nós vamos tentar criar uma relação com essa expressão aqui, da raiz quadrada de x menos a quadrado mais y menos b quadrado. Certo? O começo dessa demonstração, aqui está, considere epsilon maior que zero, né? Então nós precisamos determinar um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos a é menor do que epsilon. Sempre que a distância, toda vez que eu ver isso daqui, eu vou ler assim, ó, sempre que a distância entre xy e AB for menor do que delta. Tá bom? Quando nós vemos essa expressão aqui, você pode ler dessa maneira. Dessa maneira. Tá o quê? Ó, vamos ler assim, ó. O módulo de f de x, y. F de x, y, que é x. Neste caso é só x. F de x, y é só x, tá? O módulo de f de x, y menos L, que nesse caso é A, for menor, é menor do que epsilon, sempre que a distância entre xy e o ponto AB for menor do que delta. Você sempre pode ler assim. Então, nós vamos começar fazendo o módulo de f de xy menos a. F de xy é x, a é L, é o que nós chamamos de f de xy é x, né? É f de xy menos L. F de xy é x, L é a. E esse módulo, nós vamos fazer algumas manipulações algébricas para conseguir fazer uma relação entre... Sabe aquela relação que eu disse entre o módulo de f de xy, esse módulo e esse módulo, eu tenho que fazer uma certa relação entre eles para eu poder associar quem que é epsilon e delta. Para dizer que existe uma relação entre epsilon e delta também. Então, eu vou começar aqui, né? Fazendo algumas manipulações, eu só reescrevo o que é o módulo de x menos a. Módulo de x menos a também pode ser escrito como raiz quadrada de x menos a ao quadrado. Módulo, distância. Distância. Módulo, isso aqui também é. Certo? Então tá. Só reescrevi de outra forma, simplesmente assim. E também é verdade, aqui tem um pouco mais de malandragem, né? De matemática, que é o seguinte: se você tem uma raiz quadrada de um certo número e dentro dessa raiz você adiciona um valor positivo, é lógico que quando você adicionar um valor que é positivo, o valor da raiz quadrada vai ficar maior, certo? E é o que eu fiz aqui. Então eu digo que raiz quadrada de x menos a ao quadrado é menor ou igual que raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais um número positivo. Por que eu sei que esse número é positivo? Porque ele está todo elevado ao quadrado. Qualquer que seja o y que você escolher, isso aqui vai dar um número positivo, certo? Então, essa expressão é maior ou igual a essa. Quando é que ela será igual? Quando o y for igual a b. Aí dá zero aqui e essas duas coisas, essas duas raízes ficam iguais. Bom, então assim determinando delta igual a epsilon. Por que já determinou o delta igual a epsilon? Porque você conseguiu chegar numa expressão que é idêntica a essa expressão.
Perceberam? Ó, isso não é igual a isso? Bom, então, e não é verdade que isso deve ser menor do que delta? Então, ó, sendo essa expressão menor do que delta, se você, ou seja, você está considerando que os x e y que você está escolhendo pertence àquela bola aberta, está nas proximidades do ponto AB, temos que o módulo de x menos a função menos o limite, é menor ou igual a isso. Como é que eu sei? Por causa dessa linha aqui. Módulo de x menos a é menor do que raiz quadrada de x menos a quadrado mais y menos b ao quadrado, que é menor do que delta. Mas delta pode ser igual a epsilon. É a relação que eu consegui criar entre eles dois. Então, se você consegue fazer essa relação entre epsilon e delta, uma função, praticamente um virou função do outro. Quem que é o epsilon? É o delta. Quem que é o epsilon? Quem que é o delta? É o epsilon. Tá? Então, há uma relação entre, conseguir criar uma relação entre eles. Se você consegue fazer isso, então você praticamente até aí você mostrou que o limite existe. Tá? Então, ó, em termos, em linhas gerais, né, eu coloquei até aqui, ó, resumidamente, olha só, f de x menos L menor do que epsilon, porque você escolheu um xy que está nas proximidades do AB. Por que eu sei que esse y está na proximidade do AB? Porque ele é menor do que delta. E o AB é o centro da bola aberta, que tem raio delta. Certo? Voltem o slide aí anterior que isso tenta explicar isso aí também. Aí, só dizendo que x é f de x. F de xy, né? Aqui mais um exemplo, tá? Utilizando uma função um pouquinho diferente, uma função já numérica. Ali, no caso anterior, eu usei apenas números, né? Então, apenas letras, uma generalização. E aqui tem alguns números para melhorar a nossa compreensão com relação a esse tipo de demonstração, certo? Então, o que foi feito aqui? Claro, mesmo que o anterior, essa parte aqui, ó, considera o epsilon maior que zero, considere epsilon maior que zero, precisamos determinar um delta maior que zero, é isso que nós queremos encontrar, tal que o módulo da função menos o limite seja menor do que epsilon. Sempre que a distância entre o x e y e o centro da bola aberta, quem que é o centro da bola aberta? 4, 2. O ponto 4, 2. Sempre que essa distância for menor do que delta. Certo? Então, isso daqui é só uma repetição. Tipo assim, ó, o que eu quero fazer? Aonde que eu quero chegar? Mas é só uma repetição do definição. Isso aqui é é a definição num sentido um pouco trocado. Certo? Talvez um pouco trocado aí. Escrito de uma maneira diferente dessa daqui. Então, como é que nós começamos a demonstração? Como eu havia dito no caso anterior, sempre por f de x menos L. F de x menos L dá esse módulo de f de x menos L. Sempre começando por esse termo aqui, ó. Então, isso aqui, ó, aqui eu tenho f de x menos L. L é menos 2, vai fazer esse jogo sinal, vai ficar positivo. Certo? Então, ficou 2x menos 5y mais 2. Isso aqui, reescrevendo malandramente de uma maneira diferente, nós podemos escrever dessa maneira. Ah, mas por que você sabe que você pode escrever desse jeito que está aqui? Então, bom, por que eu sei que pode escrever assim? Bom, pode porque a hora que eu multiplicar, fizer essa multiplicação, vai voltar a ter o que era antes. E por um pouco de intuição mesmo, né? Um pouco de prática e intuição para reescrever essa mesma expressão de uma maneira diferente. Bom, eu já sabia que eu queria chegar no y menos 2, eu já sabia que eu queria chegar no x menos 4, certo? Então, colocar um termo x menos 4 aqui e pensar em quem tem que ser o multiplicador dele não foi uma tarefa difícil. Coloquei x menos 4 aqui e o 2 tinha que estar junto do x. Então, isso daqui ficou certamente multiplicado por 2. Eu sabia que tinha que ser 2 vezes x menos alguma coisa. Né? E por que menos 4? Para somar com esse 10 que vai sair daqui, dessa multiplicação. Mesmo caso para o 5. Porque aqui tem o 5 aqui.
Porque eu já sabia que eu precisava de um y menos 2. De um, porque aqui está 5y, né? Então, ó, por que tem um 5 aqui? Porque tem 5y aqui. Então, já, eu sei que eu tinha um 5 que tinha que tá multiplicando o y. Por que é y menos 2? Porque y menos 2 está aqui. Legal? Então, é simplesmente assim, certo? Vai, faz os exercícios, faz o exemplo, isso a gente tem que ir pegando habilidade com respeito a isso, tá? Então, é verdade que essas duas expressões são iguais. É verdade que essa expressão aqui também é menor ou igual a essa expressão aqui. Percebam que aqui está todo mundo dentro do mesmo módulo. Isso é menor ou igual à separação dos módulos. E é menor ou igual, por que nós sabemos disso? De onde que eu sei isso? Nós sabemos disso da desigualdade triangular. Quem não estudou sobre isso ainda, isso é lá da geometria, né? Pode voltar e fazer algum tipo de revisão quanto a isso. Pesquisa no Wikipedia, né? Desigualdade triangular você vai encontrar. Tem a ver com triângulo, sim. Tá? Então, tem a ver com triângulo, né? Então, ó, eu quis repetir a cor aqui e aqui só para ver que essa expressão é simplesmente repetir aqui, tá? Então, essa expressão é a mesma coisa que esta. Porque eu tirei o 5 do módulo e tirei o 2 do módulo. Só isso que mudou, tá vendo? Aqui eu tenho módulo de 2 que está multiplicando x menos 4, módulo, mais módulo, menos 5 multiplicando y menos 2, fecha o módulo. E aí, é uma propriedade, né, da função, da operação modular, que eu posso aplicar o módulo nesse cara que está multiplicando primeiro e no módulo do segundo elemento. Aplicando o módulo no primeiro, fica positivo. Então, por isso que o 5 ficou positivo aí nesse caso. Tá ok? Aqui, aquela mesma análise que nós fizemos, que eu fiz na demonstração anterior. Olha, você perceba que módulo de x menos 4... Bom, primeiro que módulo de x menos 4 é igual a raiz quadrada se eu... Vou colocar adicionar uma coisa aqui que não está no slide. Ó. Módulo de x menos 4 é assim que começa. Ó. Primeiro que isso é igual a raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de, abre parênteses, né? X menos 4 ao quadrado. Isso é igual, né? Isso aqui não tem discussão, é igual. Mas aí, se você somar aqui dentro dessa raiz um número positivo, você vai conseguir um novo número que é maior do que esse que está aqui, maior ou igual. E é o que está acontecendo aqui nessa parte. Então, ó, a módulo de x menos 4 é igual a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado. Só que aí, se você somar um número positivo, essa expressão aqui fica maior ou igual ao módulo de x menos 4. Pelo mesmo motivo, o módulo de y menos 2 é menor ou igual a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Pelo mesmo motivo isso acontece. Bom, esses valores aqui, né, já são indicativos para eu escolher quais serão ou qual é o valor do delta. Qual que é a relação que existe entre delta e epsilon. Por quê? Por que já é um indicativo? Né? Porque aqui, ó, no início, nós sabemos, né, nós vamos precisar considerar que aquela expressão que nós encontramos, ó, veja que é a mesma. Veja que é a mesma, né? Ela deve ser menor do que delta. Ela deve ser menor do que delta. E nós temos... Opa! Deixa eu pegar o raio laser aqui. O laser, tá? E nós temos, né, o caso específico dessa função. Aqui nessa expressão, olha aqui, agora ficou um pouco
poluído. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então tá, ó, nós temos aqui nessa expressão 2 vezes esse valor e 5 vezes esse valor. Tanto este valor, ó, esse módulo de y menos 2, como o módulo de x menos 4, eles devem ser menor do que delta. Ambos devem ser menor do que delta. Certo? Então, um indicativo que eu vou escolher é chamar o delta, o epsilon, de 7 delta. Certo? Vou chamar o epsilon de 7 delta. Esse é o indicativo que eu tenho, né, quando eu cheguei aqui nessa expressão. Por que eu substituí? Tá vendo? Não é que eu substituí, mas eu digo que 2 vezes módulo de x menos 4 vai ser menor do que 2 delta. Né? Não é verdade? Por quê? Porque o módulo de x menos 4, ó, o módulo de x menos 4 é menor do que este módulo, que é menor do que delta. Então, se eu tiver 2 vezes este, m continua menor ou igual que a 2 vezes este, a 2 vezes este. Seria uma equação com 3 elementos, que não está aí, eu não coloquei aí. Mas é simplesmente equação, certo? Então, ó, coloca um 2 aqui na frente. Vai ter que colocar um 2 aqui. Mas esse número é menor do que delta. 2 lá na frente do delta também. O 2 multiplicando em todos os elementos. Certo? Aqui estão os dois juntos, né? As duas partes juntas, x menos 4 e y menos 2. E aí, por isso que eu tenho indicativo de que o epsilon tem que ser 7 delta. Então, você escolhe um valor para delta. Quem que é o delta que você escolhe com relação a epsilon? Você diz aí que epsilon é igual a 7 delta. Certo? E aí você finaliza essa demonstração, nós finalizamos essa demonstração fazendo assim, ó, que, olha, resumindo tudo, f de x menos L é menor igual f de x. Onde que está f de x menos L? Até onde que tem f de x menos L? Aqui é f de x menos L. Esse verde aqui ainda é f de x menos L. É menor igual que 2 vezes o módulo, tá vendo? O menor igual aqui. É 2 vezes o módulo de x menos 4, mais 5 vezes o módulo de y menos 2, que é menor do que 7 delta. Mais 7 delta é epsilon. Significa que essa f de x menos L é menor do que epsilon. O que conclui a demonstração. Mais uma vez, isso não é cobrado isso é cobrado talvez apenas na lista. E eu estou explicando isso aqui para caso alguém goste ou vai fazer um estudo mais aprofundado em matemática depois, já tenha conhecimento disso. Ou vai dar aula, né? Já tem esse material disponível aí. Qualquer dúvida, só perguntar lá no fórum. Ok? Isso daqui é um pouquinho complicado mesmo e precisa de sentar e ralar para aprender. Não tem outro jeito de aprender sem praticar isso aqui. Tem que criar familiaridade. Vamos para o próximo. Aqui, ó, são apenas uns rascunhos, né? Bom, teste dos caminhos. Teste dos dois caminhos. Se você utiliza a definição para mostrar que um limite é realmente aquele que você acha que é, o que você suponhou que é verdade, nós vamos utilizar o teste dos dois caminhos para mostrar que o limite não existe. Se você já tem uma ideia de que o limite não existe, você vai usar esse procedimento, né? Realizando o teste dos dois caminhos. O que é o teste dos dois caminhos? Bom, lembre que para o limite existir, x e y, ó, o que nós estamos visualizando aqui não é o gráfico da função, é o gráfico do domínio da função, ok? Então, quando nós estamos calculando o limite, nós estamos analisando o valor que a função assume, o valor da função, à medida que o x e y se aproxima de um certo ponto, certo? Esse x e y tem que pertencer a essa bola aberta, essa bola que eu desenhei aqui. Então, ó, tem aqui uma bola aberta, e aí você vai escolher dentro dessa bola aberta pontos x e y cada vez mais próximo do ponto para onde o limite vai, né? Um ponto que você quer calcular o limite. Esse valor tem que ser
convergente, independente do caminho, da direção que você toma para chegar nesse AB. Certo? Então, quando o limite existe, isso será verdade. Qualquer caminho que você escolher, o valor do limite será o mesmo. Mas se você escolher dois caminhos apenas, onde em um caso você conhece o limite, em um caso dá o limite L1, no outro caso dá o limite L2, eles são diferentes, então o limite não existe. Para mostrar que não existe, é bem mais fácil. Certo? Então, exemplo, ó. Então, para calcular o limite nesse caso, basta tomar dois caminhos, né? Então, nós precisamos caminhar, né, sobre uma trajetória que nos leve, ó, o XY está tendendo a 0, 0. Olhando lá no XY, olhando no plano, que é no domínio, eu preciso encontrar caminhos para tender a 0, 0, caminhos diferentes que tendem a 0, 0. Tá? Então, ó, eu posso caminhar para 0, 0 por aqui, eu posso caminhar por aqui, nessa direção, podemos caminhar nessa direção, podemos caminhar para 0, 0 andando sobre o eixo X, andando sobre o eixo Y. Tá? Então, você pode caminhar para o ponto em questão por qualquer direção. O limite tem que ser o mesmo. Mas se você encontrar para dois caminhos diferentes, valor do limite diferente, mostrou que o limite não existe. Ó, então vamos à leitura aqui. Ó. Primeiro vamos caminhar para 0, 0 ao longo do eixo X. Bom, é um caminho possível. Você tá lá, vai caminhar sobre o eixo X. Que caminho é esse? É quando o Y é 0, só sobrou o X. Né? Ó, deixa eu tentar explicar de uma maneira diferente aqui. Então, temos aqui, ó, eixos Y, eixo X e Y. Então, aí, o ponto que você quer caminhar para o X XY igual a 0, 0. Quando você diz assim, ó, quando você escreve assim, ó, que faz Y igual a 0, você está declarando uma equação, está declarando uma reta que sempre vai estar na altura do y igual a 0, para qualquer valor de x. Isso só acontece se essa reta for o próprio eixo x, ou se ela coincidir com o eixo x, ou estiver na mesma altura ali, na mesma posição do eixo x. Então, se o y é 0, é porque só sobrou ponto. Isso é uma equação. Quais pontos satisfazem essa condição? Esses pontos determinam a reta do eixo x. Tá bom? Então, ó, y é 0. Esse ponto aqui satisfaz, esse ponto satisfaz, esse ponto satisfaz, esse aqui satisfaz. Então, ó, a consequência de y igual a 0 é essa reta aí, tá? Porque você fez com que o y viesse a ser 0 para qualquer valor de x. Tudo bem, então esse é o caminho possível, né? Então, quando você faz o y ser 0, você pode substituir o 0 e o 0 aqui, né? E você vê que o valor dessa expressão está 1. Ah, mas eu calculei o limite. Ah, eu não escrevi limite de x e y tendendo a 0, 0, de x e y, de x, né, tendendo a 0 e y igual a 0. Né? Não escrevi dessa forma. Mas isso já está escrito de maneira por extenso, né? Já está escrito por extenso aqui. Porque você fez o y, fixou o valor de y, que é o que nós fizemos nas tabelas anteriores, lembra? Fixava um valor para y e caminhava na direção de x. Neste caso, eu fixei um valor para y, x igual a 0, y igual a 0, e caminhamos na direção do y. E garantimos que o limite vale 1 neste caso, se você fixar o y igual a 0. Tá? E agora, o segundo passo, escolher um outro caminho, caminhar para 0, 0 ao longo do eixo y. Claro, ao longo do eixo y. O que você faz para isso? Declara que x é igual a 0. É uma reta, certo? Se você vai lá no GeoGebra e digita agora, dá uma pausa aí, vai lá e digita
x igual a 0, lá no campo de entrada. Digita x igual a 2, x igual a 3. Você vai ver que isso vai gerar retas verticais. Só que x igual a 3 não serve para esse caso, porque x igual a 3 não passa em 0, 0. Essas retas, esses caminhos que você escolheu, tem que passar para onde x e y está tendendo no limite. Tá ok? Então, para todo... Aqui ficou, deu um probleminha aqui, né? Mas então, a função é igual a menos 1. Para todo y igual a 0. Eu preciso corrigir isso aqui no slide, tá? Preciso corrigir isso aqui no slide. Tem uma falhinha aí. Mas então é o seguinte, ó. Fazendo f de 0y, surgiu a seguinte expressão. Então, imagina você aplicar o limite em menos 1, para quando y tende a 0. Ah, tá dando menos 1. Beleza, dá menos 1. Você conseguiu um valor possível, né? Isso aqui deve ser y tendendo a 0. Tá? Então, conclusão. Dessa forma, f de x, y tende a menos 1 quando x e y tende a 0, 0 ao longo do eixo y, ao longo do eixo y, na direção de y. Significa que seguinte, que esse limite não existe. Por quê? Porque nós respeitamos a condição de caminhar na direção passar por esse ponto em duas direções diferentes e em cada uma dessa direção o valor do limite foi diferente um do outro. Tá? Então, o limite não existe nesse caso. Passando o slide, ó. Então, tá. Aqui já tem, né, uma ilustração melhor do que o que eu estava fazendo aqui. Então, são dois caminhos diferentes, né? O caminhou sobre x, sobre y, caminhou sobre x, e aí os resultados foram diferentes. Bom, tem uma ilustração aí, depois vocês voltem esse slide e vejam novamente, sem eu metendo o bedelho aqui, tá? Agora é sua vez, você pode repetir o que foi feito agora há pouco, utilizando os caminhos. Aqui eu já disse, eu já dei a informação de qual é o caminho que você deve utilizar. Perceba que esse caminho, apesar de ser uma parábola, ele passa no ponto de interesse no qual, ou melhor, ponto de acumulação. Vamos chamar assim de ponto de acumulação ou centro da bola aberta. Tá? Próximo slide. Teorema do confronto. Utilizamos também esse conceito no cálculo 1. Tá? É um conceito que vai nos ajudar a determinar que o limite é realmente aquele declarado. Né? Às vezes você pode até calcular o valor do limite, mesmo que esse número não seja... Você pode calcular o valor do limite. Né? Não é simples, e também você pode demonstrar que o limite é realmente aquele. Qual que é a diferença dos dois? Quando você quer demonstrar que o limite é realmente aquele, é porque esse valor já foi dado inicialmente. Por exemplo, o limite de seno de x dividido por x é igual a 1. Então, mostre que é igual a 1, teorema do confronto. Ou então você pode calcular, né, que o valor do limite de seno de x dividido por x é igual a 1. Qual é o valor de limite de seno de x dividido por x? Bom, aí você usa o teorema do confronto, pode usar o teorema do confronto também para responder, tá bom? Mesmo que esse valor não tenha sido dado inicialmente. Isso vai de caso em caso, tá? Uma ilustração para o caso de uma variável real, para o caso de uma única variável, né, de como fica o teorema do confronto. Bem, aqui nós temos um exemplo, né, alguns exemplos de como utilizar o teorema do confronto. A ideia do teorema do confronto, né, nós já vimos isso daí em cálculo 1, eu passei o slide um pouco rápido ali, mas simplesmente, ela recebe esse nome, esse teorema também recebe o nome de teorema do sanduíche, porque é uma situação, você vai resolver a situação onde tem uma função compreendida entre outras duas funções. Se você não conhece o limite dessa função que está no meio, dessas outras duas funções, mas conhece o limite dessas duas funções, então você conhece o limite dessa que está no meio, porque essa sempre estará no meio. Então, se ambas as duas caminham para um certo limite, a do meio também tem que caminhar para esse mesmo limite, mesmo que
seja difícil o cálculo este limite. Tá legal? Então, preciso tomar alguns procedimentos para calcular esse limite. Utilizar o teorema do confronto. A primeira coisa a se fazer quando você quer calcular, usar o teorema do confronto para calcular o limite, é identificar qual que é a função, qual parte dessa expressão é limitada. Qual parte dessa expressão é limitada? E neste caso, nós temos que a parte limitada é x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Se vocês quiserem uma explicação um pouco melhor de por que essa parte aí é da função limitada, né, eu posso fazer um outro vídeo depois. Mas assim, é possível demonstrar que isso daí é limitada. Mas também é possível você perceber, não é difícil perceber que essa função que está limitada, ó, só essa parte que está selecionada é em roxo. Só essa parte. Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Só essa parte que foi selecionada em roxo, ó. Eu vou mudar a cor para vermelho. Só essa parte aqui é uma função limitada, tá bom? Toda essa aqui não. Essa aqui selecionada em laranjado, tudo isso não. Só essa parte aqui é limitada. Não é difícil perceber isso, que esse valor vai dar no máximo 1 e no mínimo 0. Então é um valor que vai de 0 a 1. Por que eu sei disso? Porque todos os três elementos aqui são positivos. No denominador eu tenho um que é igual ao de cima. Olha, se acaso o y for 0, essa conta aqui vai dar 1. Se acaso o y for um número bem maior do que 0, bem maior do que x, esse número aqui tende a ser 0. Né? Então, quanto maior for esse cara aqui, menor é o resultado da conta. E quando o y for 0, quando o x for 0, essa conta aqui dá 0. Então, essa expressão é limitada entre o intervalo 0 e 1. Então, determinar o intervalo que ela é limitada. Né? Eu já fiz uma explicação rápida aqui, por que disso. Deixar a função central como aquela que está no operador no limite. Então, ó, eu já sei que essa função aqui do meio, eu já sei os limites, o intervalo no qual essa função vale. Ela vale de 0 a 1. Bom, mas não quero o limite desta função, eu quero o limite de 3y vezes x quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, por conta disso, falta multiplicar então 3y nessa expressão. Então, para ter 3y aqui, eu tive que multiplicar em todos os termos, em todos os membros da desigualdade. Multipliquei 3y por 0, deu 0. Multipliquei 3y aqui, ficou assim, e 3y ficou assim. Aplicar o operador limite em todos os termos. Agora eu vou sumir um pouquinho. Aplicar o operador limite em todos os termos. Ó, operador limite em todos os membros. Operador limite no 0, dá 0. Operador limite é o mesmo operador. xy está tendendo a 0. xy está tendendo a 0. O limite aqui, este aqui eu não sei. É o mesmo que está lá no enunciado, na questão A. Este aqui é fácil de calcular. Basta colocar o 0 aqui no lugar do y, né? E aí dá 0. Então, o valor do limite é um número que está entre 0 e 0. Não é um número difícil de calcular, né? O valor desse limite é 0. Isso vale para todas as outras questões, tá? Vou parar um pouquinho aqui nesse da continuidade, porque o vídeo está ficando um pouquinho longo demais. E eu vou fazer mais um, então, de continuidade para diante. Vamos ver como é que vai ficar esse até agora, tá? Obrigado por enquanto.